Olá, boa noite. O UFO divulga a lista de espera do SISU 2019. Supremo Tribunal Federal está em processo de decidir se homofobia e transfobia passarão a ser crime no Brasil. E hoje é Dia Mundial do Rádio. Aqui na bancada a gente fala de história, tradição e de como o rádio consegue se adaptar ao longo do tempo. O Jornal da UFO está começando. Começou hoje no Supremo Tribunal Federal o julgamento para decidir se homofobia e transfobia se tornarão crimes no Brasil. São julgadas duas ações que pedem a criminalização de ofensas individuais ou coletivas, homicídios, agressões e discriminações que sejam motivadas pela orientação sexual e ou identidade de gênero da vítima. E atenção, candidatos, a UFO divulgou a lista de espera do SISU 2019. É preciso manifestar interesse até 11 da manhã desta sexta-feira, 15 de fevereiro. Para conferir a lista e mais detalhes, é só acessar comunica.ufo.br. Enquanto tem gente entrando na UFO, pelo SISU, muitos se despedem da graduação. Na noite de ontem, 23 alunos da UFO colaram grau no campus de Patos de Minas. Eles são dos cursos de Biotecnologia, Engenharia de Alimentos e Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações. Coisa boa se formar, Parabéns, pessoal, e muito sucesso na vida profissional de vocês. Você tem boas lembranças com o rádio? Ainda escuta o rádio? Ele se transformou ao longo do tempo e aproveita inclusive o que as novas tecnologias, como a internet, têm para oferecer. Ah, o rádio! Quanta história e quanta lembrança boa! Quem nasceu e cresceu ouvindo o som deste aparelho se recorda com saudade. Quando fala em rádio, remete muito à minha infância, porque eu nasci em fazendas, E me lembro que meu pai me acordava cedo, já ligava a rádio no programa lá de violas, Então a gente ouvia muito. Minha cidade lá, que é interior, Aí então a gente sempre ouvia a rádio. E tem também quem não abandona o rádio por nada, porque se acostumou e aprecia uma boa música. Porque eu gosto de música sertaneja, à noite, de madrugada, quando eu acordo, quando eu estou viajando. Há décadas, as ondas do rádio entram nas casas de milhares de pessoas. Não só a música, mas a informação também. Márcio Alvarenga leva essa tradição há mais de 30 anos. O rádio tinha uma dinâmica muito diferente do que tem hoje, O horário do programa, 11 da manhã, tradicionalmente era um horário em que as emissoras de rádio de Uberlândia estavam dedicando o espaço para o esporte. E eu, naquele momento, apostei no rádio alternativo. Eu procurei fazer algo que as outras emissoras não faziam. Programas de entrevista, discussão de temas relativos a assuntos de interesse da comunidade. Ao longo dos anos, diferentes entrevistados passaram pelo programa. Eu tive a felicidade de conseguir uma entrevista coletiva, inclusive, uma entrevista exclusiva com o diretor-presidente das organizações Globo, Roberto Marinho, e, consequentemente, naquela época, estávamos em pleno governo Sarney, na chamada ditadura branda, e, consequentemente, a minha surpresa foi que, tão logo fiz a entrevista, minutos depois, o segurança do Roberto Marinho requisitou a fita que eu havia gravado a entrevista. E aí eu acabei trocando a fita e foi o tempo suficiente para que eu me deslocasse até a rádio, fizesse uma cópia e depois entregasse uma outra. E passaram pelo programa Mário Lago, o Rubem Alves, nós tivemos também a presença do Florestan Fernandes, na época que era presidente da Comissão de Educação da Constituinte. Enfim, o programa ele acabou sendo referenciado principalmente pelo índice, pelo nível e a qualidade dos nossos entrevistados. E quem disse que este veículo de comunicação um dia iria acabar, está enganado. Hoje em dia, com a inserção de tecnologias e principalmente a internet, o rádio está cada vez mais forte. O rádio ele soube rapidamente pegar as redes sociais, essas mídias sociais e tê-las como braços a mais. Então o rádio eu acho que nunca sofreu esse
esse problema, muito pelo contrário. Hoje você fala, antigamente quando eu entrei você falava para Uberlândia e algumas cidades da região. Hoje você fala para Uberlândia, algumas cidades da região, para o Brasil, para a França, para os Estados Unidos, para onde quiser, que a pessoa quiser sintonizar, que tenha internet. Que o rádio se adapta a qualquer mudança, isso é fato e já foi comprovado. A outra situação é que é possível perceber claramente a paixão de quem trabalha neste estúdio com microfones e vários botões. Vindo para o curso de jornalismo aqui na Universidade Federal de Uberlândia, e eu tive uma oportunidade de fazer estágio lá em 2017, fim desse ano. E aí eu comecei o estágio, vi que eu estava gostando bastante, saí, voltei depois em outro edital, e para mim foi uma experiência sensacional, foi quando eu vi que realmente amava rádio. A minha experiência com rádio vem desde pequena porque eu cresci ouvindo. E aí, mais do que os meus colegas que normalmente preferem TV ou impresso, eu sempre gostei muito de rádio e era o que eu queria fazer. Então é muito realizador para mim. Acredite, o rádio pode passar por quantas décadas for preciso. E a certeza que muitos têm é que ele nunca vai acabar. E sintonizadinhos conosco, o pessoal no WhatsApp. O que a gente tem hoje é a capacidade extraordinária do rádio se adaptar aos novos tempos. Então o rádio está mais vivo do que nunca e por um motivo muito especial. O rádio é o único instrumento eletrônico capaz de estimular a imaginação humana. A pessoa está ouvindo aquela voz e fica imaginando como seria aquela pessoa. Então essa capacidade de imaginação só o rádio tem. Mesmo eles vendo as imagens no Facebook, no WhatsApp, eles vêm aqui, visitam, sabe, isso. E essa troca que nos deixa mais animados e empolgados a exercer função a cada dia. O seu final de tarde e início de noite, vem comigo! Bom, e para falar sobre o rádio, a gente recebe hoje no estúdio o professor Newton D'Angelo, do Instituto de História da UFO. Boa noite, obrigada, professor. Boa noite, eu que agradeço. E o nosso colega aqui da Universitária, o Jorge Chamberlain. É isso, né, Jorge? É isso, é uma satisfação muito, muito grande estar nessa casa, da qual eu já fiz parte também, da TV Universitária, e agora muito além. O Jorge tem mais de 40 anos de rádio, hoje está aqui na Rádio Universitária. Ô Jorge, eu queria começar com você. A gente viu ali na reportagem paixão, mudanças do rádio. O rádio é uma paixão mesmo? Quem trabalha tem um gosto muito forte, você sente isso? O rádio é realmente uma paixão para quem ama o rádio como eu. O rádio para o alcoólatra é uma cachaça. O rádio é sonho para quem gosta de sonhar. O rádio é vida para quem sabe viver bem, com diversão, com informação, com emoção. Eu comecei, na verdade, num serviço de alto-falantes, a Voz de Murutinga, no estado de São Paulo, porque eu ouvia o rádio, a primeira vez que eu ouvi o serviço de alto-falantes, eu fui ver como era. No outro dia, me ofereceram um trabalho. É assim, só que você não larga do rádio, você não larga de jeito nenhum, seja como jornalista dentro do rádio, eu já fiz jornalismo no rádio e na TV, mas o jornalismo do rádio parece mais emocionante. E o entretenimento, então? O entretenimento, ele muda às vezes as maneiras, mas tem sempre aquele carinho, aquela emoção. O ouvinte do rádio é apaixonado pelo rádio também. O ouvinte do rádio, ele participa com você, ele está sempre com você, não só por interesse de te ajudar na informação, de ficar sabendo das coisas. É pelo interesse da boa música, pelo interesse da diversão e pelo carinho que eles têm para com você. Muito legal. Professor Newton, como é que surgiu essa data que a gente comemora hoje, Dia Mundial do Rádio? Bom, ela surge a partir de 2012, instituída pela Unesco, como forma de homenagear a primeira difusão de um programa que foi realizado a partir de 1946 pela rádio da ONU, né, a Rádio das Nações Unidas, que na época foi irradiada para vários países, em torno de 6 países, e que celebrava naquele momento o fim da Segunda Guerra, a própria criação da ONU e a tentativa de adequar o rádio nas emissões radiofônicas para essa fundamentação, digamos, num campo mais democrático, para que ela servisse de fato de amparo aos regimes democráticos que venceram a guerra contra o fascismo na Segunda Guerra Mundial. Até como forma de levar informação às pessoas também. Sim, informação, entretenimento, mas sobretudo buscando também a inserção de programas educativos, né,
né, nessa área radiofônica, uma vez que esses projetos foram tentados já, inclusive no Brasil, desde a década de 20, mas tiveram muitos percalços, muitas dificuldades e muitas reações, até de antipatia do público ouvinte, que não gostava muito de programas educativos, né, que queriam ensinar a pessoa a como se comportar, como falar bem, corretamente, até mesmo ensinos de disciplinas escolásticas, né, português, geografia, história, e que na época foram buscados, mas que não chegaram a bom termo por se tratar de uma linguagem muito distante daquilo que de fato o rádio proporcionava, que era justamente falar, como o Jorge comentou, dessa paixão e dessa proximidade com o ouvinte, né? Mas qual ouvinte, né? Se trata, na verdade, de um ouvinte cada vez mais massivo, cada vez mais popular, e que demanda uma série de necessidades também em relação ao rádio. Então, no primeiro momento, o rádio surge não só mundialmente, mas também no Brasil, em 1923, com essa perspectiva de levar a educação às massas, mas aos poucos ele vai se adaptando a um cenário mais popular, da linguagem caipira, da linguagem rural, de uma linguagem mais coloquial, urbana, e que, por sua vez, construiu uma forte identificação com as camadas populares, sobretudo camadas pobres, negras, e que viam na cidade, por exemplo, uma forma de o rádio estabelecer uma espécie de ligação com seus parentes no campo, de outras cidades, e até mesmo de vivenciar essa experiência urbana, que era uma coisa muito violenta para aquelas pessoas que migraram para a cidade. Então elas vinham em busca não apenas de emprego, do progresso das cidades, mas vinham em busca também de cidades que tinham uma estação de rádio, como é o caso de Uberlândia, que passou a ter a partir de 1939. Embora, antes disso, nós temos aí o caso dos alto-falantes que já funcionavam na cidade também, ali na Afonso Pena, irradiando notícias de aniversário, de casamentos, dedicatórias de músicas, que já celebravam também essas emissões a partir desse contexto social de buscar a aproximação com o ouvinte mesmo. Bacana. Jorge, você vê ainda esse papel social forte do rádio e essa proximidade entre quem está no rádio, quem está fazendo rádio, né, e quem está ouvindo? Venho sim. Aliás, quando era menino, criança, que eu entrei criança no rádio, apesar disso, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos de idade. 11 anos? E não tive aquela fase do desafinar a voz. A minha voz foi se adequando pela necessidade, né? A gente trabalhava no alto-falante, consertava o alto-falante enquanto estava falando, ficava improvisando. A gente aprendeu a improvisar. Inclusive, essa proximidade do rádio, o público sertanejo é o público mais fiel que tem no rádio. Que legal. A maneira que acharam para o rádio entrar como educativo foi assim, adaptando. Você fazendo novelas, você fazendo música sertaneja, começaram a vender cursos pelo rádio, mas a forma tradicional de educação, realmente, como o professor disse, não pegou. Porque o pessoal achava chato, tinha coisa que não entendia. Os grandes comunicadores, eles têm um público a quem se direcionam, mas eles usam do conhecimento não para complicar. Você tem que comunicar individualmente, falar direto no olho da pessoa, como se estivesse no olho da pessoa. A pessoa não está te vendo, mas você tem que falar a língua dela e acrescentando mais conhecimento. Se você nivelar por cima, você não consegue nem passar o mínimo que você se propôs a fazer. E distancia a pessoa. Se você distancia, a pessoa te acha chato. Por exemplo, uma coisa que o pessoal gosta popularmente, horóscopo. Gosta até hoje. Gosta até hoje. Isso, todo tipo de gente gosta do horóscopo. Eu fazia um horóscopo, eu não tinha quem fizesse horóscopo para mim e nem tinha o conhecimento necessário para se fazer uma previsão. Então eu fazia uma coisa. Eu lia nas revistas, lia alguma coisa nas revistas e via a data. Signo, tal signo, de tanto a tanto. Eu não sabia nem que. Mas eu falava para as pessoas: olha, você que é do signo de Virgem, olha, dona Maria, se a senhora viaja muito, toma cuidado, as estradas estão perigosas. Falava coisa óbvia que chamava a atenção das pessoas. Para todo mundo tomar cuidado. Era um serviço para as pessoas ali no meio do horóscopo. Você só falando coisas positivas, coisas e prevenindo as pessoas de coisas que eram óbvias, né?
Então você conseguia atingir, não deixa de ser educativo, mas usando um pouquinho de criatividade, usando dessa empatia que você tem com o público e conquistando mais. Muito bacana. Daqui a pouco a gente fala mais do rádio e agora é hora de intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta. Vamos ver como deve ficar a previsão do tempo para amanhã. Sol entre nuvens em Uberlândia e pancadas de chuva a qualquer momento do dia. A mínima fica 20 graus e a máxima 28. Quinta-feira nublada e com 90% de chance de chover em Patos de Minas. Os termômetros também marcam entre 20 e 28 graus. Em Monte Carmelo, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima 30. O sol não deve aparecer, mas tem previsão de chuva. Tempo fechado durante todo o dia em Ituiutaba. As temperaturas ficam entre 21 e 31 graus. Chove também em Araxá e o céu continua nublado. A mínima é de 19 e a máxima 31 graus. A Defesa Civil aqui de Uberlândia alerta que nos próximos dias uma frente fria que vem do sul pode causar fortes chuvas aqui na cidade. Então vamos tomar alguns cuidados. Por exemplo, não usar equipamento eletrônico nem celular durante as chuvas. Não se proteger embaixo de árvores porque elas podem atrair raios. E não deixar lixo ou entulhos nas ruas, porque a chuva pode sair levando tudo. Isso pode entupir bueiros, causar alagamentos, né? Vamos tomar cuidado. Bom, vamos conversar mais um pouquinho aqui com os nossos especialistas. Professor Newton, o rádio, o senhor acha que ele possibilitou a muita gente ter acesso ou acompanhar momentos históricos do Brasil? A gente pode pensar dessa forma? Tem, por exemplo, a Voz do Brasil também, que foi um marco, né, para levar informações diárias. O senhor acha que foi bem recebido na época, como é hoje? Olha, o rádio, ele de fato, a princípio, ele teve como esse ingrediente principal de levar a cultura, a educação, a ensinar a língua pátria, nos programas iniciais da década de 20, mas depois ele foi se tornando cada vez mais popularizado. De uma certa maneira, a gente percebe que as classes populares foram tomando conta das emissões radiofônicas, nos auditórios, na audição em bares, em confeitarias. Aqui em Uberlândia, por exemplo, teve o caso também de audições feitas na Praça Tubal Vilela, antiga Praça da República, né? Uma vez que não cabia tanta gente que queria assistir aos seus ídolos na radiodifusora dentro do estúdio, né? Com shows exibidos na década de 50. Então, de fato, o rádio se tornou um instrumento de integração dessas classes populares, né? Sobretudo as pessoas mais pobres que viam no rádio essa possibilidade não apenas de se informar, de ter acesso a determinadas questões do ponto de vista assim, da notícia, mas também acesso aos seus ídolos, né? E como uma forma até de incentivar a carreira artística dentro do mercado radiofônico, que era também uma atrativa a mais, mesmo se tratando de uma época em que o machismo era muito forte, a repressão com relação às cantoras do rádio, as mulheres era muito forte também, mas você vê que apesar disso, muitas delas se sobressaíram, conseguiram seu espaço no mundo radiofônico e se tornaram ídolos também nesse ambiente que até então era praticamente dominado pelos homens. Mas, de qualquer forma, o rádio serviu como essa forma de sintonia entre as necessidades populares, no campo da linguagem, no campo do acesso à informação, mas também de impulsionar a sua própria identidade urbana, ou seja, uma forma de entrelaçar essa tradição rural com essa vivência urbana que estava sendo experimentada nesse cenário de urbanização dos anos 30, 40 e 50, principalmente, né? Já que a gente está falando de história, nós preparamos um material para te contar melhor sobre a trajetória do rádio, olha só. Esse aparelhinho, que já foi o mais famoso meio de comunicação, surgiu a partir das tecnologias de telegrafia, telefone sem fio e ondas de transmissão. James Maxwell, Guglielmo Marconi e Nikola Tesla são importantes nomes da história do rádio. Ele ficou popular a partir da Primeira Guerra Mundial, quando os governos passaram a monitorar as transmissões, que na maioria das situações era feita de maneira clandestina. Mais tarde, até os próprios governantes passaram a usar o rádio como meio de comunicação e novas emissoras foram criadas. Em 1922, já existiam mais de 500 estações. A época de ouro mundial do rádio começou no final da década de 20.
como uma produção em massa e melhores tecnologias. Houve a profissionalização do meio, com a contratação de artistas e novos formatos de programa. No Brasil, o rádio chegou em 1922 e a primeira transmissão foi durante a exposição do centenário da Independência, quando empresários norte-americanos instalaram uma estação no Corcovado, no estado do Rio de Janeiro. Outro marco da história do rádio foram as radionovelas. Com uma narrativa baseada nos folhetins impressos, era preciso passar toda a emoção das histórias através dos sons. Encontrou sozinha no jardim, à sua espera. Com rádios online e podcasts, o rádio também tem se reinventado para se adaptar às novas tecnologias. Há quem diga que esse meio de comunicação pode acabar, mas o que a gente sabe é que o rádio ainda está presente na vida das pessoas, com conteúdos diversos e estimulando a imaginação por meio dos sons. Bacana. Jorge, a gente perdeu recentemente o Ricardo Boechat, né, um jornalista que teve uma trajetória no impresso, na televisão, mas muito marcada também pelo rádio, né, Jorge? Como é que você vê essa questão? É uma perda para o nosso jornalismo, para o rádio? Uma perda enorme. Eu dizia agora há pouco que existe aquela pessoa, aquele comunicador inteligente, ele era inteligentíssimo. E ele não abusava do seu conhecimento, não abusava como dizia meu pai, com a sua cultura. Ele é uma comunicação simples. Ele comentava, me parece, transmitia uma confiança muito grande em seu comentário, tanto é que quem estava sendo comentado, quem estava sendo criticado, não reclamava dele, porque normalmente ele falava coisas embasadas, ouvia os dois lados, que é o importante, ouvia os dois lados das questões e comentava. Não interessava se o cara é de esquerda, de direita, do meio, se é bandido ou se é mocinho. Então, ele tinha muita coisa para fazer ainda. Ele descobriu o rádio meio tarde, mas tinha muita coisa. Ele inclusive, tratava de assuntos sérios com humor. Isso chama a atenção, faz com que as pessoas, que os ouvintes, os telespectadores, que ele fazia rádio na TV, ou a TV no rádio. Ele conseguia fazer as duas coisas. Ele conseguia de manhã ter uma participação do humorista com ele, mas ele era engraçado e chamava a atenção. É aquilo que a gente falou, das estratégias do rádio, né? De comunicação. Você simplesmente não é ter uma técnica. Você falar, existe isso, você comunica assim, no rádio você fala isso, fala aquilo, fala desse jeito, é lógico, tem métodos, mas acima de tudo tem a criatividade. Muito legal. Professor, e a questão das rádios comunitárias? Elas têm um papel social forte, eu imagino, né? Deveriam ter muito mais, né? O que eu imagino é que, sobretudo a partir de 2016, com a entrada do governo Temer, passou a haver uma perseguição muito grande às rádios comunitárias, né? O que é um contrassenso em se tratando assim de essa demanda internacional por ampliação de espaços de cidadania, espaços de comunicação e sociabilidade, a comunicação como forma até de integrar as comunidades das favelas, por exemplo, e que isso acabou se tornando uma espécie de elemento a ser perseguido pela própria Polícia Federal, tratando essas rádios comunitárias como intrusas dentro de um mercado radiofônico mais geral. Na verdade, o surgimento do rádio ele nasce também de uma forma clandestina, né? Com o rádio de galena, com a transmissão feita sem autorização na época, porque não havia regulamentação, a pessoa podia ser presa por ter um aparelho de rádio em casa, né? Um rádio de galena em casa, e que passa a ser regulamentada a partir de 32, quando ela passa a estabelecer a função de um serviço público a ser concedido à iniciativa privada, né? E a partir dali também, com a regulamentação de Vargas, ele passa a permitir as propagandas comerciais para que dê sustentação também a esse mercado radiofônico. E a partir daí, as rádios comunitárias, as chamadas rádios piratas, elas passam a ser entendidas como intrusas nesse mercado mais geral, que visava sobretudo o lucro, né, mais rápido e um padrão de comunicação mais formatado, mais modelado em função dessa necessidade de atingir um público determinado, mas também de vender um produto.
Então, o que eu penso, o que deve ser feito a partir de agora, acho que é uma mobilização da sociedade civil para que retomemos a luta pela democratização das mídias, para que haja maior facilidade para a criação de rádios comunitárias, rádio nas escolas, para que essas rádios possam, inclusive com as rádios estatais, né, as rádios educativas, como a própria rádio universitária, possa experimentar programas de fato e possa de fato levar essas demandas sociais para o campo estatal e não o Estado fechando o cerco e perseguindo as experiências bem-sucedidas de rádios comunitárias. E tem que explorar muito mais os debates, por exemplo, é uma coisa que a gente não tem visto. Eu morei um ano na Itália, no pós-doutorado, e percebi o quanto a RAI é uma instituição acima do Estado, né, por se tratar de uma instituição que foi abraçada pela população italiana, e ela investe em programas alternativos, investe em debates todos os dias, né? E você vê, hoje nós temos praticamente a rádio universitária que tem um programa de debates que é o Trocando em Miúdos. Então isso é muito pouco para uma cidade de 600 mil habitantes, ter uma única estação de rádio que tem um programa de debates levado ao ar. E a maioria dominada pelas igrejas de várias tendências, né, católicas e protestantes, e na verdade também muito manipuladas pelas concessões a políticos, que acabam usando as estações de rádio como forma de plataforma eleitoral para garantir o seu curral eleitoral e a sua eleição no próximo pleito. Então isso acaba sendo uma distorção da própria função do rádio, que nasce democrático e que permite essa audiência mais livre, mais liberada, uma vez que as pessoas podem imaginar, podem se colocar dentro de um campo imaginário a partir da sua audição e, ao mesmo tempo, podem também incentivar determinados valores, incentivar digamos, o próprio senso de democracia. Certo. Bom, e com essa reflexão a gente encerra o jornal. Muito obrigada, professor Newton. Muito obrigada, Jorge, pela presença de vocês, pelas contribuições. Dava para ir falando aqui a noite inteira, né? Obrigado, eu. Muito obrigada, viu? Bom, e uma última informação. A Prefeitura de Uberlândia mudou a data da volta às aulas nas escolas municipais. Os alunos voltam para a escola dia 18 de fevereiro e não mais dia 11 de março, como estava previsto. O Jornal da UFO fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.